Quando nós exercemos profissões, quando realizamos atividades, muito se discute sobre reparação de danos, danos morais, danos materiais. E um tema, pessoal, muito importante no que diz respeito à atuação de hospitais e clínicas é quando ocorre um diagnóstico, certo? Vamos analisar a situação do paciente, tentar chegar aí, né, a uma conclusão sobre o que ele tem, e muitas vezes também existem exames, né, que são pedidos pelos profissionais os laboratórios e as clínicas elaboram um diagnóstico. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. E se esse diagnóstico é equivocado? Ou seja, se chega à conclusão que o paciente tem uma doença X, quando na verdade ele não tem, né? É o que a gente chama, ou a doutrina e os julgadores, de erro de diagnóstico. Bem, em linhas gerais, né, o médico, o advogado, por exemplo, quando ele vai tratar de um paciente, quando vai fazer uma ação, fazer uma defesa, né, nós temos o que se chama de uma obrigação de meio. O que é isso? Não se está obrigado a curar, não se está obrigado a ganhar a ação, mas nós temos um dever de empregar todos os meios diligentes, todos os meios com zelo, para se chegar a um resultado, por exemplo, a cura ou a procedência do pedido formulado pelo autor. Uma indenização, por exemplo. Se ainda assim nós não chegarmos à cura, não chegarmos, né, a este êxito quanto ao pedido de condenação, de indenização, mas nos utilizamos da boa técnica, fomos cuidadosos, fomos zelosos na atuação, nós não temos a obrigação de indenizar ninguém, porque não se trata de um dano indenizável. Mas, em relação ao erro de diagnóstico, em linhas gerais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu há muito tempo o seguinte: a obrigação do laboratório de análises clínicas é de resultado, de natureza objetiva, de forma que, havendo a má prestação dos serviços laboratoriais, culminando no erro diagnóstico, o lesado tem direito à indenização por danos morais. Então, o que está nos dizendo o Superior Tribunal de Justiça? Se a pessoa chega e faz um exame neste laboratório, a obrigação dele é qual? De resultado, justamente acertar o diagnóstico. E, não acertando, em princípio, acarreta, então, uma obrigação de reparar por danos morais. Então, esse é o panorama geral, ou seja, laboratórios, clínicas que erram o diagnóstico respondem de forma objetiva. Não adianta dizer, mas eu não tive culpa, foi um funcionário meu que daqui a pouco não entendeu. Não, eles respondem por isso e, em princípio, este erro é passível de danos morais, correto? Mas a gente sempre tem que analisar o caso concreto. Mas, resumindo, desse julgamento do STJ, esta obrigação é de resultado e a má prestação pelo erro, má prestação do serviço, pelo erro, acarreta, então, na questão da obrigação de reparar danos morais, certo? Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.